Palavra de Deus, a partir do versículo 12 de Marcos, capítulo 6. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleos e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso está operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem é quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até metade do reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo. Vamos orar? Paizinho bendito, que o teu Santo Espírito tenha liberdade entre nós, Senhor, para trazer entendimento, ó Pai. Que as barreiras, Senhor Deus, impostas pelo inimigo caiam por terra agora no nome de Jesus. Que os olhos espirituais estejam abertos, os ouvidos, a compreensão venha ao teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiro compreender um pouquinho o contexto do texto, até porque João ele ressurge durante o ministério de Jesus, em alguns pontos específicos. O principal destaque de João está no início do ministério de Jesus. E logo depois, como nesse texto que nós acabamos, ele ressurge numa narrativa da morte de João. A gente percebe que a narrativa é posterior ao caso. João já estava preso e também tinha alguns inimigos, entre eles Herodias, e simplesmente depois João vem a padecer. A narrativa aparece como encaixada numa narrativa posterior. É interessante a gente observar que o ministério de Jesus ele começa a se destacar. Esse é o contexto. Jesus fazia milagres maravilhosos, como a cura da mulher do fluxo de sangue. A mulher que chegou por trás, tocou Jesus e sentiu o seu corpo curado. E Jesus chama no meio da multidão: quem me tocou? A multidão vê o testemunho da mulher, da cura simplesmente por tocar as vestes de Jesus. Jesus não se virou para ela, Jesus não ordenou nada, ela simplesmente tocou e foi curada. Nesse mesmo texto, um pouquinho antes, no capítulo anterior de Marcos, a gente vê a morte da filha de Jairo. E aquele homem vai até Jesus para a cura, mas quando vai chegando a casa, a filha já havia padecido. E Jesus simplesmente diz à multidão: ela só está dormindo. E diz que a multidão riu de certa forma, não acreditou na palavra de Jesus. E Jesus entra lá e diz: Talita, come. E a menina simplesmente senta e come. A fama de Jesus já havia se espalhado, os milagres começavam a aparecer.
E as pessoas começavam a ouvir cada vez mais Jesus. Jesus começa a ter destaque cada vez mais. O nome de Deus começa a ser exaltado no ministério específico de Cristo Jesus. Esse é o contexto que nós lemos esse texto. João, ele reaparece simplesmente como uma vela que se apaga, que brilhou durante um certo tempo e que agora se apagava, porque a grande luz da humanidade já estava entre nós. É interessante a gente observar nesse texto o conjunto de personagens. Primeiro, que Jesus já havia mandado discípulos se espalharem. E o texto que nós lemos antes, no versículo 12, diz assim: eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleos e os curavam. Ou seja, a cura não estava só na pessoa de Jesus, mas estavam também naqueles que Jesus enviava. Já havia um fator de multiplicação. A igreja começa a ser formada. O povo de Deus começa a ser estabelecido, preparado de fato, até o momento da crucificação e do estabelecimento da igreja aqui na terra. Esse é o contexto da vela que se apaga, de João Batista, que tem a sua cabeça retirada do corpo. Era uma luz que brilhava um pouco, mas que se apagou no momento oportuno, quando a grande luz estava entre nós. Eu quero chamar a atenção nesse texto aqui, irmãos, para 3 personagens que têm características bem distintas. O primeiro deles, o João Batista. Eu queria chamar a atenção para João Batista, que representa uma coisa para mim. Ele é o servo, é aquele que serve, aquele que obedece, aquele que tem missão e que tem vida com propósito. Este é a igreja. Este representa a mim e a você. Nós somos servos, nós temos propósitos, nós estamos aqui no mundo porque nós temos uma missão, porque do mundo não somos. Nós somos simplesmente como quem passa, cumprindo um propósito de Deus aqui na terra. Eu quero olhar também para um rei, um homem que governava uma província, do que não lhe era próprio, era do Império Romano, mas lhe era concedido o governo. A gente vê que ele disse: eu darei metade do meu reino, como se ele tivesse aquele poder. Ele não tinha esse poder, porque de fato o Império Romano dominava completamente. Ele não podia simplesmente pegar parte da sua província e dar à filha de Herodias. Ele cumpria ordens, ele estava debaixo da tutela e do cuidado de um dos maiores impérios que já teve aqui na terra, que foi o Império Romano. Esse Herodes, outro personagem que eu quero chamar a atenção de vocês. Herodes é o homem que não se decide, que ouve, mas não toma decisão. E eu quero chamar a atenção de outro personagem chamado Herodias, que me parece, eu fico em dúvida quando leio o texto, ela era mulher de quem, finalmente? Do irmão de Herodes ou do próprio Herodes? E me parece que havia um problema sério entre os dois aí, dentro de casa, porque Herodes tinha tomado a mulher do irmão, tinha casado com a mulher do irmão. E Herodias simplesmente era uma mulher que vivia no pecado, e que o mal lhe era próprio, era uma mulher maligna. E em cima desses 3 personagens eu quero pensar no que nós somos: servos, indecisos ou malignos. Talvez você esteja pensando: pastor, você está dizendo que tem pessoas malignas? Existem pessoas malignas, pessoas que decidem claramente pelo caminho do mal. A opção é feita, e Herodias representa exatamente essa pessoa que leva ao caminho do mal, essa pessoa que não só está no caminho do mal, mas como também influencia para o mal. Será que você nunca cruzou com ninguém assim? Ou será que você nunca agiu assim? Será que nos nossos caminhos nós nunca tivemos pessoas que tentam levar a gente para o erro, para o engano, para a maldade? Pessoas malignas de fato, que tentam carregar mais gente, para que você se torne tão maligno quanto a pessoa. O texto diz a respeito de Herodias, que Herodias odiava João Batista.
Havia um sentimento em seu coração que era o ódio. O ódio reinava em seu coração. Por quê? Porque simplesmente João Batista apontava o erro. E a posição que ela tinha era algo que ela não queria perder, com certeza. E por isso ela preferia tirar a vida de um homem a perder a posição que tinha. E não só ela está disposta a tirar a vida do homem, como usa a sua própria filha como cúmplice de um plano diabólico. Como também induz o próprio Herodes à malignidade. Irmãos, nós temos pessoas que nos cercam, que são pessoas malignas. Cuidado com as pessoas que você tem ao seu redor. Cuidado com as influências que você tem sofrido. Há pessoas que querem te levar, sim, para os sentimentos que Satanás quer que se estabeleça no seu coração. Há pessoas de guerra, há pessoas de sangue, há pessoas que a perversidade reina no seu coração, desejam muitas vezes seduzir a muitos. Herodias, para mim, representa esse grupo de pessoas. E eu queria deixar esse alerta inicialmente a você. Cuidado com Herodias. Cuidado com as pessoas malignas que estão ao seu redor. Eu queria olhar para João Batista e deixar Herodes por último. Quem é João Batista? Em João capítulo 1, versículo 9, nós vamos ver quem é João Batista, porque o próprio João responde. E é interessante a gente ler o texto, para que algumas pessoas conheçam um pouco da história de João Batista. Em João capítulo 1, o versículo 19, o próprio João, ele vai narrar para a gente, quando perguntam a ele quem ele é. Diz o texto bíblico, João capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você, Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. João, ele simplesmente se apresenta como aquele que prepara o caminho do Senhor. E é interessante dizer que é a voz que clama no deserto. Com certeza o deserto é um lugar de vida. É isso, irmãos? Não. É um lugar difícil de encontrar vida. E quando a vida, ela resiste, porque a escassez de recursos, muitas vezes querem conduzir à morte. Esse é o ambiente que João Batista é posto, no meio do povo, no povo morto, no povo no pecado, onde ele tem a obrigação de pregar e preparar corações para a chegada daquele que é o Cristo. Ele não era o profeta que se esperava. Ele não era Elias do passado, que o povo esperava que em algum momento voltasse. Ou que muitas pessoas até acreditam de forma errada, equivocada, por não ler as Escrituras, que João Batista é a reencarnação de Elias. Que erro fatal por não ler as Escrituras. O próprio João diz: ele não é Elias, ele não é o profeta, ele é simplesmente aquela voz que clama no deserto e prepara o caminho do Senhor. Ele é a voz que prepara o caminho do Senhor. Ora, se estivessem atentos àquele conjunto de fariseus, sacerdotes e levitas que tinham ido perguntar a João se ele é a voz que prepara o caminho, aquele que é prometido está à porta e chega, porque a voz que prepara o seu caminho já está entre nós. João é aquele que prepara o caminho do Senhor, aquele que anuncia tempo de salvação. E aqueles fariseus continuam a interrogar e perguntam a João: então, por que você batiza se não é o Cristo? Versículo 24. Nem o profeta. Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim,
não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. João, ele já diz, olha, vocês não conhecem, mas ele está chegando. Jesus está chegando. João é aquela pessoa que tem em si uma meta: preparar os corações, preparar o caminho do Senhor nas vidas. Não é a estrada que vai levar a algum lugar, não. Espiritualmente falando, é a estrada que conduzirá um povo a Jerusalém celestial, à vida eterna, a um encontro legítimo e pessoal com Cristo Jesus. João Batista é aquele que prepara, que vem antes, aquele que batiza com água, que prega arrependimento. A mensagem de João é arrependimento. Arrependimento e mudança de vida. João prega arrependimento e mudança de vida. Simplesmente arrepender-se não é suficiente, é necessária mudança. Em Lucas 3, no versículo 16, o próprio João vai nos dizer, um pouquinho no versículo 11 antes, João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Dividam as coisas entre as pessoas. João já pregava: deixe de ganância. Porque muitas vezes nós acumulamos tantas coisas que nós não precisamos. É interessante que, não sei se você tem esse costume, mas eu creio que muitas casas têm, porque o guarda-roupa começa a ficar cheio demais. E aí a gente vai descobrir que tem tanta roupa boa que a gente não usa mais. As 2 túnicas, as 4 túnicas, as 8 túnicas, 16 túnicas, que deveríamos ter dividido com aqueles que precisam. Ou muitas vezes os nossos celeiros, por mais que a gente lute, muitas vezes, qual o desperdício que muitas vezes temos em casa, de alimentação, que poderia alimentar tantas pessoas que precisam. João, ele começa a colocar em xeque muitas coisas como essa, ou mesmo a riqueza, o dinheiro, a adoração a Mamon. Para quem não sabe, Mamon é o Deus da riqueza, das fortunas. E hoje na nossa sociedade, uma sociedade que adora o capital, que agora adora o dinheiro, ele é um Deus muito presente em muitas vidas. João, ele começa a trazer mudanças. Diz o texto, no versículo 2, alguns publicanos, que eram cobradores de impostos, vinham até eles e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondia: não cobrem nada além do que foi estipulado, ou seja, não sejam corruptos. Soldados iam até ele e perguntavam: e nós o que devemos fazer? Ele respondia: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contente-se com seu salário. Ele trazia uma mensagem de mudança, uma mensagem de comportamento ético dentro de uma ética cristã. Quebrando costumes, abandone o pecado, e não só no sentido de arrependimento, de não querer fazer, mas de deixar fora, de não fazer, mas nunca. Esse é o batismo que João traz, essa é a palavra que João Batista traz, é ele que traz essa palavra poderosa. E no texto também tem de Lucas, versículo 16, ele já anuncia a chegada de Jesus Cristo, e ele diz: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista é aquele que anuncia não somente a necessidade de arrependimento, mas o derramar do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Anuncia um novo momento, e que a igreja precisa se preparar, que a igreja precisava se preparar para vivenciar e ter este momento por completo. Em Lucas 7, 28, o próprio Jesus testemunha a respeito de João Batista e diz: ele é o maior nascido de mulher. De forma interessante que a gente sempre pensa: quais foram os atos de João Batista? Quantas curas João Batista realizou? João Batista não realizou milagre algum. O poder de João Batista estava na sua mensagem, na mensagem de transformação de vidas. Igreja do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes temos buscado tantas coisas,
E nos esquecemos da palavra que impacta a nossa vida, que transforma, que nos leva ao arrependimento, à mudança de vida. Ao sermos impactados pela palavra de Deus, eu preciso mudar. O que eu fazia antes, não faço mais. Porque o poder de Deus, ele nos impacta verdadeiramente, para sermos transformados, modificar o caráter. Por isso que Cristo modifica a nossa natureza. É para tirar a natureza maligna do homem e trazer a natureza divina, que nasce para a glória de Deus, se coloca como um propósito único sobre sua vida: adorar ao Criador. João Batista é aquele que prepara tudo isso para a chegada de Jesus Cristo, o maior nascido de mulher. Em João capítulo 3, versículo 30, o próprio João Batista fala a respeito de Jesus e diz: é necessário que eu diminua, porque quem tem que brilhar já está entre nós. Eu vejo esse texto e eu fico pensando na fama de João Batista, a ponto de incomodar o palácio, mas ele simplesmente com a mensagem. O que João Batista tinha? Uma mensagem de arrependimento. Soldados, mudem a sua postura. Publicanos, mudem a sua postura. Avarentos, mudem a sua postura. Agem diferente. E aquela mensagem impacta até o palácio de Herodes, porque ecoa entre as paredes. Esse é João Batista que começa a diminuir. Diz João 10, eu vou ler esse texto que é muito interessante, versículo 40, diz bem assim: então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava, nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. João é um ministério eficiente. Ele prepara o caminho. E onde Jesus chega, as pessoas lembram dessa preparação e se rendem aos pés de Jesus. É um ministério pleno, plenamente convicto e transformador. É um ministério que se apaga, a pessoa se apaga para que Jesus brilhe. Eu confesso a vocês, uma das coisas que eu mais estranho hoje é que muitas vezes o ministério se acende e Jesus se apaga. Quantas vezes a gente vê isso? Tanta gente querendo ficar famosa, tantas igrejas querem ter estruturas grandes, quantos homens batendo no peito dizendo: eu construí, o meu ministério é próspero. Ministério próspero de João Batista, o maior nascido de mulher. Aquele que viveu no deserto, tinha costumes diferentes, como as vestimentas e o alimento. Que sabia que em um determinado momento ele começaria a apagar, ao ponto de ir à prisão no palácio de Herodes. Viveu um tempo na prisão, onde a mensagem ecoava somente aos ouvidos de um homem chamado Herodes, porque o próprio texto diz que ele gostava de ouvir, ele ficava incomodado, e muitas vezes se angustiava pelo que ouvia, mas ele gostava de ouvir. E eu imagino a fala de João Batista para um homem que se negava ao arrependimento. E é esse João Batista que vai se apagando. E lá no versículo final, quando narra que a cabeça dele está ao prato e que é entregue a uma mulher chamada Herodias, a vela apagou. Uma vida que se apaga para que Jesus seja glorificado. Uma vida com propósito. Assim é a vida do servo do Senhor Jesus.
Ao todo tempo, o servo do Senhor Jesus, ele precisa olhar para João Batista e dizer: eu tenho um motivo de estar aqui. Deus tem propósito sobre cada uma das vidas dos seus servos, há propósitos santos, porque o melhor lugar de estar não é aqui, mas enquanto for necessário, nós estaremos aqui, porque nós temos uma missão. A igreja é João Batista, e é necessário muitas vezes essa igreja diminuir, para que o nome do Senhor seja exaltado. Servos do Senhor são como João Batista, não esqueça disso. Não querem brilhar mais do que o seu Senhor, mas preparam simplesmente um momento que Cristo possa brilhar em vidas, e Ele possa ser apagado daquelas vidas, não idolatrado. Quantas vezes eu vejo igrejas idolatrando seus pastores, os seus líderes, onde é Cristo que faz a obra? Esses dias eu estive pensando sobre crescimento, sobre trabalho de igreja, e quantas vezes nós vemos o crescimento surgindo do nada, e a gente fica, mas a gente não está fazendo nada e está crescendo. Porque quem dá o crescimento é o Senhor, e a palavra de Deus diz que Ele dá até quando nós dormimos. Muitas vezes nós queremos trabalhar tanto para crescer, mas se o crescimento não vier de Deus, é um crescimento em vão. Nós devemos deixar Cristo brilhar. Nós temos que muitas vezes desaparecer, para que Cristo possa brilhar nos corações. Eu quero falar sobre o último personagem, Herodes, homem de poder, homem, autoridade soberana, acima dele só o Império Romano. Ali na província quem mandava era ele. Mandasse matar, matava. Era só querer. Havia um exército à sua disposição. Mas diz o texto bíblico que ele cometeu um ato que lhe incomodou, que foi a morte de João Batista. E o próprio texto vai dizer que quando ele ouviu o que Jesus fazia, ele pensou que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, porque muitos milagres, muitos sinais começavam a acontecer, e quem é esse que está surgindo? É João que ressuscitou, porque as pessoas começaram a falar e pensar que era até o próprio João que havia ressuscitado, agora com poderes além da sua palavra, com poderes sobrenaturais. Herodes se incomoda a esse ponto, e o texto traz exatamente qual é o sentimento de Herodes, quando ele fala sobre o relacionamento que ele tinha, os momentos que ele tinha, porque o texto bíblico diz no versículo 20, que Herodes era aquele que protegia João, e ele protegia pelo simples motivo, porque ele considerava João um homem justo e santo. E diz mais o texto bíblico, que quando ouvia, ficava perplexo. As palavras de João causavam impacto na vida de Herodes, o incomodavam no fundo do coração. A perplexidade bastia no seu coração, na sua vida. Eu fico a imaginar muitas vezes um homem no pecado que ouve a palavra de Deus e não se arrepende. A angústia que a presença daquele pecado causa em sua vida. Mas é interessante a gente observar que mesmo perplexo, diz o texto também, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Mesmo considerando as palavras de João como palavras boas de se ouvir, que dá prazer de ouvir, embora incomode o coração. Herodes é aquele que nunca tomou uma decisão. Herodes é o homem em cima do muro. Eu lembro de um texto de Ezequiel, do profeta Ezequiel, em que Deus chega para ele e diz: você quando fala, é como um cantor de canções de amor, belíssimas, as pessoas adoram ouvir, mas entra aqui, sai aqui. Eu fico pensando quantas vezes nós somos conjunto de pessoas que ouvimos a palavra, que somos incomodados por ela, que sabemos até que ela é justa, que a palavra é santa,
Sabemos que as pessoas que muitas vezes trazem também reconhecemos que são pessoas santas, separadas por Deus, que foi Deus que falou, que foi Deus que conduziu, mas jamais tomamos uma decisão de mudança de postura. E é nesse ponto que Satanás se aproxima com Herodias que fazem parte da nossa vida. Em vez de você encontrar o caminho do bem, o caminho que te leva a Deus, você encontra o caminho que te leva ao inferno. Pastor, que palavra forte. Você acha que Herodes foi para onde? Você acha que a palavra não incomodou o coração dele? Como de tantos outros que chegavam para ser batizados, que posteriormente creram em Cristo Jesus? A palavra mesmo de Deus diz que onde João começou a pregar, Jesus foi até lá e eles foram ver quem era Jesus e disseram, realmente, ele é tudo que João falou, é este, nós o adoramos. Aqueles que se achegaram ao Senhor, e hoje nós pregamos sim, precisamos continuar pregando como João, uma palavra de arrependimento, de mudança de vida, para que as pessoas possam se aproximar de Deus, porque onde há pecado, o Senhor não pode permanecer. Quantas vezes Deus quer transbordar a tua vida, te lavar por completo, mas falta uma decisão que é sua. Não seja Herodes, porque vai chegar o dia que você vai mandar decapitar João Batista. O tempo de decisão é hoje. Se Herodes tivesse tomado uma decisão de se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, onde ele estaria hoje? Mas não, ele não decidiu. Até ele se ver numa enrascada, que dá a sua palavra de forma insana, porque promete metade do reino que não pode nem dar, mas para não ficar como um homem sem palavras, rapidamente ele manda arrancar a cabeça de João Batista, mesmo triste em seu coração, mas pecou e pecou feio. Quantas vezes você tem sido indeciso? Eu prefiro ser João Batista. O homem que vive de roupas de pele, que come gafanhotos e mel silvestre, que é olhado pelo mundo e considerado um tipo muito esquisito, mas que serve ao Senhor. Jamais ser Herodes, um homem cheio de riquezas, de poder, cercado de pessoas, de muitos bajuladores que o cercavam com certeza, mas indeciso, incapaz de decidir pela vida eterna. Baixe sua cabeça nesse momento.